Agora, outra coisa que eu acho imprescindível, isso tudo são ideias que eu estou jogando aqui para a gente conversar. Não existe solução, pelo menos a meu ver, sem o envolvimento da comunidade internacional. O que eu quero dizer com isso? Se a comunidade internacional não conferir apoio incondicional a essas negociações de paz que talvez nem venham, elas já não vão funcionar. A gente ouve muito de autoridade de Israel o seguinte: a solução para o conflito israelo-palestino passa por Israel e pela Palestina. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. O problema é que essas duas hipóteses não são excludentes, ela tem que ser as duas coisas. As duas. E aí eu acho que o Brasil tem um lugar, depois a gente fala do Brasil, mas eu acho sobretudo que hoje você tem, nesse mundo multipolar que o Oliver bem descreveu, você tem hoje um conjunto de países que têm interlocuções razoavelmente boas com ambos os lados. China. A própria China, que tem, de novo, investimentos em Israel, constrói porto, constrói estrada, tecnologia 5G. A Rússia... É engraçado porque o Putin, enfim, ele é às vezes uma biruta de aeroporto para algumas coisas, mas as relações dele com Israel se consolidaram de maneira muito, muito visível de 10 anos para cá, não só pela comunidade judaica russa que tem em Israel, Lieberman, né, aquela turma, mas também pelo fato de que o Putin vê em Israel um aliado leal, né, principalmente nesse campo de defesa, de tecnologia e tal. Estados Unidos eu acho que é o mais difícil, na verdade, porque a mediação americana, ela sempre existiu, ela sempre foi o padrão, e ela sempre foi muito indigesta para os palestinos e para os árabes. Claro. Por razões compreensíveis. O que a gente viu, na verdade... Quando vem com cheque, já melhora um pouco. Sim, não, os americanos, eles sabem jogar. Teve aquela tal da shuttle diplomacy, né, que é a diplomacia do Kissinger, na época, que ficava indo e voltando de Cairo, para Tel Aviv, para Jerusalém e tal. Mas, assim... O problema é que a mediação americana sozinha me parece que já não funciona mais, e esse episódio dessa semana, que foi o Biden aos 80, ele é jovem, anos de idade, 81. 80 anos de idade, às vezes com dificuldade de elaborar uma frase. Ele pega um avião, vai para Jerusalém, ele ia até fazer uma turnê pelos países árabes também, não conseguiu emplacar o que ele queria, mas assim... A decisão do Biden de fazer isso, à véspera de uma eleição, como o Oliver tinha colocado, mostra que os Estados Unidos têm mais lado do que a gente imaginava. Assim, mas, de novo, diante desse cenário, era muito difícil o Biden também não fazer isso, porque as pressões internas e externas são muito grandes. Mas ele agiu como candidato, Biden. Sim, exato. Não como presidente Biden, porque presidente Biden tinha que mandar a Harris, tinha que mandar os secretários, tinha que mandar primeiro... Ele é a última instância. O Blinken já estava lá. Mas sim, mas o Biden não podia gastar o cartucho numa primeira etapa de e chegar lá e... mais, né? Claro, ele é o último a chegar. Ele é o cachorrinho do Bibi Netanyahu. E é engraçado, mas isso é uma realidade política interna, porque se ele não fizer isso, é importante lembrar que é uma situação interessante, porque os comentários do Trump, que provavelmente será o candidato, foram completamente bizarras, até para eleitores republicanos, meio que parabenizando a Hamas, dizendo que eles são muito inteligentes, e dizendo que o Bibi do Netanyahu é estúpido por ter permitido os ataques terroristas. Mas o Trump também é uma espécie de stand-up, né? Assim, isso é o apelo, assim, você nunca sabe o que ele vai dizer. E isso realmente faz parte do jogo, e daí diz meio que qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é, o Partido Republicano buscará qualquer frase do Biden minimamente pró-Palestina para dizer esse cara não apoia Israel de forma suficiente. Então ele tem muito pouco espaço de manobra política real para se colocar como um mediador aceito pelos dois lados. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que China, Rússia, Estados Unidos... Não, e aqui um mundão de países árabes e muçulmanos que cada vez mais têm envolvimento com a região, e envolvimento de natureza diferente. Porque eu me lembro quando o rei Faisal, da Arábia Saudita, ofereceu um plano, 2002. Oslo tinha acabado de oficialmente acabar. A segunda intifada tinha começado e estava assim, super devastadora. Homem-bomba explodindo ônibus, restaurante e tal.
época que eu estava na faculdade, acho que você também, mais ou menos. Aquela época foi uma época que, pra gente, como estudante, era uma coisa meio doida, porque a gente, no caso, imagina, estudando aqui no Brasil, fazendo faculdade, graduação em Relações Internacionais, 2 milhões de problemas para se preocupar. Praticamente todas as aulas era terrorismo, porque era um momento histórico, era pós 11 de setembro e segunda intifada em Israel. Naquele momento, os árabes ofereceram um plano. E eu não vou entrar nos detalhes do plano. Mas foi o único plano multinacional, quer dizer, oferecido por vários países, que foi a Liga Árabe inteira, de 22 membros, que ofereceu. Foi o único plano que os próprios Estados Unidos chegaram a considerar durante algum momento. Tanto que ele foi renovado em 2007, depois pararam de discuti-lo, porque mudou o cenário interno em Israel também. O Bibi chegou e a coisa meio que desandou. Houve pequenos ensaios, por exemplo, do quarteto, que era Estados Unidos, Rússia, ONU e União Europeia. Teve um plano que foi oferecido assim, de maneira meio improvisada pela Itália, Espanha e França, se não me engano. Foi o Aznar, eu acho que ofereceu à época um plano. Mas assim, o grande plano de paz, com parâmetros minimamente coerentes e aceitáveis para ambos os lados, foi oferecido pelos árabes, apresentado pela Arábia Saudita em 2002 e 2007. Num momento em que ninguém do mundo árabe, exceto Jordânia e Egito, tinham relação com Israel. Num momento em que o mundo unipolar dependia para tudo da chancela norte-americana para qualquer coisa andar. E hoje o mundo é outro, hoje o mundo é diferente, porque hoje você tem pressões vindas da China e o Avi falou muito bem, a questão econômica chinesa ela é tão relevante que para a China, qualquer conflito, até a Ucrânia, não interessa para a China no médio prazo. Ela soltou, eu não vi os meios de comunicação falando daquilo que a China soltou como comunicado oficial desse conflito. Ela colocou claramente, falando que o terror não cabe, etc, etc, e falou que tem que se fazer de tudo para acalmar a região. Claro, isso é a última frase do comunicado oficial da China. Qual o interesse da China? Volto a dizer, econômica, através da economia, eles, através de soluções econômicas, eles querem dominar as regiões, como eles fazem até aqui, em qualquer lugar.